Pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso trabalho no encontro anterior, nós começamos a falar sobre a estrutura do átomo para entendermos melhor a eletricidade. E para entendermos bem essa estrutura, temos que organizar um pouquinho as informações que nós temos a respeito do átomo. A estrutura do átomo, como ao contrário do que muito se pensou ao longo de muito tempo, é uma estrutura divisível. Até porque há muito tempo foi pensado que o átomo fosse uma estrutura indivisível. Porém, a partir do final do século XIX, a ciência descobriu que o átomo pode sim ser dividido em partículas menores, em estruturas menores. E, desta forma, nós organizamos o átomo em duas partes. O átomo tem duas regiões. Uma região é chamada núcleo, que fica ali no meio do átomo, como o próprio nome diz, e a outra região periférica ao núcleo, chamada de eletrosfera. Essa estrutura bem organizada hoje, no compreendimento da física moderna, nós sabemos que a eletrosfera é formada por elétrons que têm carga negativa, enquanto que o núcleo é formado de dois tipos de partículas. Os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que são nêutrons, como os próprios nomes dizem. No entanto, tem alguma relação elétrica aí que tem que ficar importante você entender sobre isso. Como é que é possível os elétrons estarem orbitando ao redor desse núcleo? Bom, dentro da física, nós temos uma lei fundamental da mecânica chamada princípio da inércia. O que esse princípio diz? Todo corpo está em movimento, tende a quê? Permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força externa modifique isso. Se os elétrons estão girando ao redor do núcleo, então é óbvio, tem que haver uma força que prende esses elétrons, certo? Como os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva, essa força deve ser uma força de atração, ou seja, os elétrons estão atraídos em direção a esse núcleo. E isso já foi descoberto bem antes mesmo da descoberta do elétron, através de um físico inglês chamado Charles Diffie, onde ele descobriu que se você aproximar cargas elétricas de sinais iguais, por exemplo, tá ok? Aqui, ó, se aproximar cargas elétricas de sinais iguais, tipo positivo com positivo, o que eles fazem entre si? Eles se repelem. Se eu aproximar carga negativa de carga negativa, eles também se repelem. No entanto, se eu aproximar uma carga negativa de uma carga positiva, eles se atraem. Então, Diffie descobriu que os opostos se atraem e as cargas iguais se repelem. Por conta disso, como é que fica a estrutura do átomo então? O núcleo ele é positivo, a eletrosfera ela é negativa. Então o que o núcleo faz com a eletrosfera e a eletrosfera faz com o núcleo? Eles se atraem. Quando eu falo se atrai, não é só o núcleo atrair a eletrosfera, e nem só a eletrosfera atrair o núcleo. Eu falo, eles se atraem por quê? Porque aí também vale a terceira lei de Newton. Qual a terceira lei de Newton? Toda ação produz uma reação. Isso quer dizer, se a carga positiva atrai a negativa, o que a negativa também faz? Atrai a positiva, com uma força igual em intensidade, igual em direção, porém, sentido contrário. Ok? Então, por conta da terceira lei de Newton, eu tanto digo que o núcleo atrai a eletrosfera, quanto a eletrosfera atrai o núcleo. No entanto, por que o elétron gira ao redor do núcleo e não o contrário? É óbvio, você pode pensar, porque núcleo é núcleo, eletrosfera é eletrosfera, né? Certo? Não seria chamado de núcleo se ele não ficasse lá no meio. Bom, não é bem assim. O nome surge porque ele fica lá no meio, sim. Mas por que ele fica no meio? Porque aí tem uma questão da inércia envolvida também de novo no processo. A inércia não é aquele princípio que diz que o objeto tende a ficar parado, se estiver parado, se é em movimento, tende a continuar em movimento, retilíneo uniforme? A medida da inércia é dada pela medida da massa. Isso quer dizer que quanto mais massa tem o objeto, mais inércia ele possui. Então, por exemplo, o que é mais fácil tirar do lugar e colocá-lo em movimento? Uma locomotiva ou uma bicicleta? O que é mais fácil tirar do lugar? A bicicleta. Eu faço um esforço menor. Por quê? Porque é mais leve, porque tem menos massa. Então é muito mais fácil tirar do repouso o que tem menos massa do que aquele que tem mais massa. Ah, então quer dizer que aquele que tem mais massa tem mais inércia. Ele mais tende a ficar parado. Por conta disso, vamos pensar de novo no átomo. Eu tenho o núcleo e a eletrosfera os elétrons girando na eletrosfera em torno do núcleo. Qual dos dois deve ser mais pesado? Aquele que se movimenta menos. Então o núcleo, ele está ali no meio porque ele é mais pesado, ele tem mais massa. Então a massa maior do núcleo, ok, faz com que ele fique no núcleo e os elétrons, por terem menor massa, girem ao redor desse núcleo. Ou seja, é mais fácil aquilo que é mais leve girar em torno daquilo que é mais pesado. Ok? Então eles estão mutuamente se atraídos com forças iguais, porém o núcleo fica parado no núcleo exatamente porque o elétron é mais leve do que ele. Mas nós temos um pequeno problema no núcleo de novo. No núcleo eu não falei para vocês que eles têm cargas positivas, que são os prótons?
E os prótons deveriam fazer um com o outro o quê? O que um próton que é positivo deve fazer com outro próton que é positivo também? Eles devem se repelir. Então um próton deve repelir outro? E aí como é que eles conseguem ficar grudados nesse núcleo? Como é que é possível os prótons ficarem lá no núcleo? Bom, isso é porque existe outra força na jogada. Porque se eu falasse só da força elétrica, o que deveria acontecer com eles? Pular longe. O núcleo deveria se quebrar facilmente, não é? Mas o que acontece com os prótons? Eles também criam forças nucleares entre si. O nome dessa força é chamada força nuclear forte. Tá? Numa analogia que a gente pode fazer fácil, é imaginar os prótons como se tivessem ganchos um com o outro, certo? E eles só alcançam um sobre o outro quando estiver bem próximo. Então a força nuclear forte só age quando o núcleo um próton está bem perto do outro. Então quando é um colocado bem perto do outro, as forças nucleares se encaixam e o resultado mantém a repulsão, certo? Grudando ali, porque a força nuclear é mais forte que a repulsão elétrica. No entanto, o que acontece se eu colocar muitos prótons ali e muitos nêutrons no meio? Se eu jogar muitos prótons e muitos nêutrons, eu tenho muita coisa na jogada ali, envolvida no processo. Muita energia. Aquelas partículas lá, elas estão em movimento, como tentando repelir uma da outra. Vai chegar um momento que a distância de um próton do outro fica tão grande que aí a força nuclear não consegue mais segurar. É como se aquele gancho rompesse, certo? E aí prevalece o quê? A repulsão. E o núcleo se quebra. Mas para isso acontecer, o que tem que acontecer com o núcleo? Ele tem que ter uma grande quantidade de prótons ou de nêutrons. Tem átomos que têm grande quantidade de prótons e nêutrons no núcleo? Tem ou não tem? Tem. Vou citar um exemplo. O urânio. O urânio tem 235 partículas no núcleo. 239 partículas, dependendo do tipo de isótopo de urânio. Nesses 235 a 239, 92 são prótons. Resultado, muitas partículas internas do núcleo ali. Resultado, isso gera uma instabilidade na força nuclear. E o que pode acontecer com o átomo de urânio? Ele pode se quebrar espontaneamente. Essa quebra do núcleo atômico do urânio gera o que nós chamamos de radioatividade, porque a energia do núcleo pode ser emitida pelo núcleo. Resultado, nós temos ali radiação nuclear saindo do núcleo do átomo de urânio. Então esses átomos muito grandes, você encontra a tabela periódica, certo? O rádio, por exemplo, o polônio, que são elementos muito grandes, eles têm grande instabilidade no núcleo devido à enorme quantidade de partículas nucleônicas envolvidas ali. E aí gera uma instabilidade e a força nuclear não consegue manter coesa essa estrutura. O núcleo se trinca, se quebra, fissiona, certo? A gente diz assim, e aí gera radioatividade. Entendeu? Mas na maior parte das outras substâncias, o que vai acontecer? A força nuclear consegue manter o núcleo íntegro. Tá? Então nós temos forças nucleares agindo aonde? No núcleo, mantendo as partículas nucleônicas grudadas, que não tem nada de elétrico. Mas a força elétrica também existe, tentando repelir uma partícula nucleônica da outra, no caso dos prótons. E os elétrons girando ao redor desse núcleo, atraídos para esse núcleo. Tá? No entanto, tem uma coisa que a gente gosta de falar muito sobre o átomo, que é a dimensão dele, o tamanho dele. O átomo, ele é uma estrutura onde a eletrosfera ocupa um grande espaço no seu tamanho. E o núcleo ocupa um pequeno espaço. Normalmente a gente faz a seguinte analogia. Se nós imaginarmos que o átomo fosse como um estádio de futebol, imagine um estádio de futebol com todas as arquibancadas. Imagine esse o tamanho do átomo. O núcleo seria o tamanho de uma cabeça de alfinete lá no meio do campo. Ou seja, uma estrutura muito pequena, pesada, ocupando um pequeno espaço. Já a eletrosfera é formada de partículas muito pequenas, ocupando um grande espaço. Isso quer dizer que entre os átomos existe muito espaço vazio. Tá? Entre cada partícula de átomo, com cada partícula de átomo, nós temos um imenso espaço vazio. Entre os átomos e entre os elétrons ali. E o núcleo também. A distância ali é enorme comparado ao tamanho do átomo. Resultado, a gente sabe então que o átomo é basicamente formado de espaços vazios. Mas como o átomo consegue manter-se coeso? Como é que ele consegue manter a matéria como nós conhecemos? Significa que essas partículas exercem forças umas sobre as outras. Por exemplo, força elétrica. O elétron de um átomo pode atrair o núcleo de outro. O núcleo de outro átomo pode atrair o elétron do átomo anterior. Núcleo pode se repelir. Elétron pode se repelir. Então o resultado dessas interações de forças elétricas de um átomo para outro acaba fazendo com que as moléculas sejam formadas. Um átomo grude a
outro átomo, mantendo o estado de equilíbrio dessas forças, e aí esse estado de equilíbrio forma estruturas moleculares, por exemplo. E aí nós temos a formação da matéria. Da mesma forma, as moléculas podem interagir com outras moléculas também, através de forças elétricas, dando coesão a essas moléculas. E o resultado, nós temos aí a estrutura da matéria. Então, basicamente, o que une toda a matéria são os seus átomos através das forças elétricas. Então, a força elétrica ela é responsável pela manutenção da estrutura da matéria, tá? Bom, considerando isso, vamos analisar agora de que forma nós podemos deixar um corpo inteiro eletrizado, tá? Podemos fazer um corpo ficar eletrizado. Bom, vamos pensar no caso do átomo de novo, para chegar ao corpo inteiro. Um átomo, ele tem assim, o número de prótons que constitui o núcleo é sempre igual ao número de elétrons que constitui a eletrosfera. E o átomo é neutro. Isso significa que cada próton positivo, na sua carga, é anulado por uma carga negativa do elétron. Então é assim, ó, o átomo, ele é neutro. Se ele é neutro, nós observamos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se os prótons são positivos e os elétrons são negativos e a quantidade entre eles são iguais, então significa que a carga elétrica do próton anula a carga elétrica do elétron. A soma das cargas de prótons com a soma das cargas de elétrons vai dar quanto? Zero. Por isso que o átomo ele é neutro. Mas um átomo pode deixar de ser neutro? Pode. Se eu fizer o quê? Se eu desequilibrar essa quantidade, certo? Se eu fizer o número de prótons ser diferente do número de elétrons, ou o número de elétrons ser diferente do número de prótons, eu acabo com esse equilíbrio e o átomo deixa de ser neutro. Até aí, todo mundo entendeu? Agora pensa comigo. Se o átomo pode ficar eletrizado mudando essa quantidade, qual dessas duas quantidades é mais fácil eu mexer? Será que é mais fácil eu mexer no número de prótons ou é mais fácil eu mexer no número de elétrons? Lembra da estrutura do átomo que eu acabei de falar para vocês? A eletrosfera é enorme, ocupa um grande espaço, e o núcleo é pequenininho e ocupa um pequeno espaço lá no meio. É mais fácil você mexer o que está lá no meio ou é mais fácil mexer o que está na periferia? Uma analogia que eu gosto de fazer é assim, é mais fácil você chegar na semente da laranja ou na casca da laranja? Por quê? Porque está mais por fora. Então é muito mais fácil mexer na quantidade de elétrons do que na quantidade de prótons. Isso não quer dizer que é impossível mexer aqui. É possível sim. Eu posso mexer no número de prótons, porém é muito mais difícil. Quando a gente mexe na estrutura do próton, no número deles, a gente provoca o que a gente chama de reações nucleares, certo? Como o próprio nome diz, estou mexendo no núcleo. Então nós temos reações nucleares. Quando eu mexo no número de elétrons, eu estou tendo reações químicas que vocês conhecem tanto na química, ou vão falar melhor. Então, quando a gente mexe na quantidade de elétrons, nós estamos mexendo na estrutura eletrônica. E aí podemos tirar elétrons do átomo ou colocar elétrons no átomo. Se eu tiro elétrons, vamos pensar assim comigo. O número de elétrons é igual ao número de prótons. O átomo é neutro. Se eu tiro elétrons, o que vai acontecer? O átomo passa a ter mais carga positiva do que carga, então fica um átomo eletrizado, não fica? Então o átomo eletrizado ele tem um nome diferente, ele é chamado de íon. Então quando um átomo ele deixa de ser neutro, ele se transforma num íon. Então se o átomo fica positivo, nós temos aqui um átomo e ele fica positivo, ele é chamado de íon, certo? Mas também se o átomo ganha elétrons, ele fica negativo, certo? Ele também é um íon. Então como é que eu vou diferenciar ele? Aqui eu tenho um íon positivo e aqui eu tenho um íon. Nós chamamos o íon positivo por um nome, chamamos de cátion. E o íon negativo chamamos de ânion. Então o átomo, quando ele fica eletrizado, ele vira um íon cátion se ele perde elétrons. Ou ele vira um íon ânion se ele ganha elétrons. Todo entendeu? Então para deixar eletrizado, eu tenho que tirar elétrons ou colocar elétrons. De que maneira eu posso fazer isso? Bom, tem muitas maneiras de fazer isso, por exemplo, quimicamente. Tá? Quimicamente tem várias formas de fazer isso aqui. Fisicamente, eu posso fazer isso de 4 formas. Eu posso deixar de 4 maneiras um corpo eletrizado, arrancando elétrons dos seus átomos ou colocando elétrons nos seus átomos. Eu posso eletrizar um corpo, portanto um corpo feito de átomos, por 4 processos. Eletização por atrito, eletização por contato, eletização por indução
E eletrização por efeito fotoelétrico. 4 formas de eletrizar. Normalmente, em muitos livros didáticos, você vai encontrar essas 3 primeiras aqui, ó. Tá? Mas como no programa de física do vestibular, em geral, quase no país todo, entra também o conceito de física moderna, por conta disso, devido aos conceitos de física moderna que nós temos, também entra o processo de elettrização por efeito fotoelétrico. Aliás, isso é bastante importante porque ele explica muitas tecnologias que nós temos hoje. Por exemplo, uma máquina fotográfica digital. Quando você tira uma fotografia digital, você não está gravando uma imagem a partir da luz? Luz é foto, certo? O que se grava ali? Não é uma informação eletrônica no teu chip de computador, por exemplo? Ou no seu chip de memória? Quando você tira uma foto? Aqui não é gravado no arquivo? De forma digital? Então aquela informação digital é gravada na forma eletrônica. Mas para isso é necessário produzir alguma eletricidade. Então quando você tira uma fotografia digital, você tem lá um sensor. Esse sensor recebe a luz, aí ele eletriza. Essa eletrização vai depender da cor que atinge aquele sensor. Então, por exemplo, se chega uma cor vermelha, ele vai adquirir uma certa carga elétrica porque ele perde alguns elétrons. Se ele recebe a cor violeta, ele eletriza de outra forma porque ele perde outra quantidade de elétrons. Então, o resultado, cada cor que atinge ali o sensor, ele vai excitar esse sensor, eletrizando ele, arrancando elétrons de sua estrutura. Então, eu posso deixar eletrizado através da luz. Esse processo é chamado de efeito fotoelétrico. Então, muito do nosso dia a dia hoje utiliza tecnologias a partir disso. Portanto, não dá para se omitir esse processo de eletrização, tá?